E aí, tudo bem, pessoal? Estou de volta com o quarto vídeo da série Palavras Parecidas, mas que não tem nada a ver. Qualquer semelhança é mera coincidência. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os significados de thought, though and tough. Realmente, num primeiro momento, você olha para essas palavras e pensa, meu Deus, é tudo a mesma coisa. Só que, na verdade, não. Elas são totalmente diferentes, a escrita delas é parecida, elas têm várias letras em comum, porém, os significados, sim, os significados, porque elas possuem vários significados e a pronúncia delas também é diferente. Então, vamos ver uma a uma definições e exemplos para que você nunca mais faça confusão com essas palavras. Vamos começar com a palavra thoughts. Thoughts como um substantivo. Você pode dizer thought ou thoughts no plural. Significa pensamento ou pensamentos, se for com o S no final. Então, por exemplo, positive thoughts generate positive feelings and attract positive life experiences. Então, o que significa isso? Pensamentos positivos geram sentimentos positivos e atraem experiências de vida positivas. Então, o thoughts nessa frase é o substantivo pensamentos. Thoughts, pensamentos. E thought, sem o S, fica pensamento. A pronúncia dessa palavra no American English fica assim, thoughts, thoughts, thoughts. E tem algumas letras silenciosas aqui. Por exemplo, o GH e o U. Então, vai ficar assim, thoughts, thoughts. Lembrando que o TH exige que você coloque a língua entre os dentes e dê aquela leve assopradinha. Eu já falei isso nos vídeos anteriores dessa série, então se você já assistiu aqueles vídeos, você já sabe como pronunciar o TH no início da palavra do jeito certo. Ah, e no inglês britânico muda um pouquinho. O A não é tão aberto quanto no americano, ele fica mais fechadinho, como se tivesse um acento circunflexo em cima do O. Então, ele vai ficar assim, thoughts, thoughts, tá? American English, thoughts. British English, thoughts. Mais fechadinho, ok? Não é A, é O. Então, por isso que eu faço a comparação do som do O com um acento agudo no American English e o O com um acento fechadinho, circunflexo, para falar com uma pronúncia mais britânica. Thoughts, American. Thoughts, British. O U, o G e o H são silenciosos, tanto na pronúncia americana quanto na pronúncia britânica. Ok, let's move on. Thought, como um verbo. Na verdade, o thought é passado de think e também é o passado particípio do verbo think. Então, ele é pensado, né, que é o passado particípio de think, e ele é pensei, pensou, pensamos. Ele é o passado simples para todos os sujeitos, tá? Não é como no português que a gente tem uma conjugação diferente para cada pessoa. No inglês, o passado é igual para todos, certo? Por exemplo, I have thought positively and attracted positive experiences. Então, eu pensei positivamente e atraí experiências positivas, tá? Então, o thought, mais uma vez, o G e o H são silenciosos. Nesse exemplo aqui é o verbo pensar no passado particípio. Mais uma frase, agora com outro verbo thought no passado simples. Então, tanto o passado particípio quanto o passado simples de think são thought. Last night, she thought about traveling around the world. Na noite passada, ela pensou em viajar pelo mundo, ou ela pensou em viajar ao redor do mundo. Então, mais uma vez aqui, o thought é o passado de think. Nesse caso, é o passado simples. Vamos à segunda palavra da lista agora, que é though. Though.
Though é uma conjunção e ela expressa contraste. Ela é equivalente a embora, apesar de, mas, porém, entretanto. Em inglês, essas expressões, essas palavras que expressam contraste são however, even though, but e although, e obviamente o though também faz parte dessa família. Então, por exemplo, he can't dance at all. He's a great singer though. O que eu estou dizendo aqui? Ele não dança nada, mas ele é um grande cantor. Então, o though, que expressa esse contraste entre a primeira e a segunda frase, ele significa um porém. Porém, ele está no final da frase. Se você quisesse posicioná-lo aqui no início da frase, não seria adequado. Aí você teria que utilizar a palavra however, ok? However, he's a great singer. Mas mantendo o though no final, he's a great singer though, que significa porém, no entanto, entretanto, he's a great singer. Ele é um grande cantor. Vamos ver mais um exemplo com o though, de embora, porém, entretanto e mas. Though the car has just been repaired, it broke down again. Então, embora o carro tenha acabado de ser consertado, ele quebrou novamente, ou ele quebrou mais uma vez. Então, aqui o though está no início da frase e ele indica embora. The trip was expensive. It was money well spent, though. Então, a viagem foi cara, mas foi um dinheiro bem gasto. E agora vamos à terceira palavra da lista do vídeo de hoje, que é o adjetivo tough. O primeiro significado de tough que eu vou mostrar para você é como um adjetivo. É usado para falar de alguém forte e determinado. Por exemplo, Angela Merkel and Obama are tough leaders. Então, a Angela Merkel e o Obama são líderes fortes e determinados. Tough leaders, líderes fortes e determinados. Um outro significado para tough é quando a gente quer falar de um período de dificuldades e sofrimento. Por exemplo, she had a tough childhood. She had a tough childhood. Ela teve uma infância difícil. O segundo exemplo, he is going through a really tough time at work. He is going through a really tough time at work. Ele está passando por momentos muito difíceis no trabalho. To go through é passar por. To go through a difficult time, passar por um período difícil. E quando a gente diz to go through a tough time, é a mesma coisa. É passar ou atravessar momentos difíceis, momentos de dificuldade e ou sofrimento, ok? Então, mais uma vez, nesse momento ele está passando. He is going through a really tough time at work. Pronúncia de tough, mais uma vez aqui, o é silencioso e o GH nessa palavra fica com som de F. Olha só, como o inglês é meio estranho, né? Em muitos casos, várias palavras dessa nossa série de vídeos, o GH era silencioso, mas nessa aqui ele fica com som de F, então fica tough, tough, tough. Repete comigo, tough. Não é tog e não é tog e nem though, é tough, tough. Então o O e o U ficam com som de tough. Mais um exemplo de tough, agora como adjetivo, mas com um significado diferente. Quando você fala de uma área ou um lugar perigoso, ok? Por exemplo, Paul lives in a tough neighborhood. Neighborhood é um bairro ou uma vizinhança. Então, o Paul mora em uma vizinhança perigosa, em um bairro perigoso. Mais uma vez, tough. Uma área ou um lugar perigoso. Mais um significado de tough agora, também como adjetivo. Algo difícil de fazer ou difícil de lidar. Por exemplo, we need to make some tough decisions. We need to make some tough decisions.
precisamos tomar algumas decisões difíceis. Então, tough decisions se refere à complexidade das decisões ou à dificuldade. Tough decisions, decisões difíceis. Tough things, coisas difíceis. Tough situations, situações difíceis. Mais um exemplo de tough agora também como aditivo para carne dura. Por exemplo, this steak is very tough. This steak is very tough. Essa carne ou esse filé, esse bife está muito duro. Temos o cartão aqui para ilustrar. Hello, sir. Is everything all right with your meal? Então, olá, senhor. Está tudo certo com a sua refeição? O cliente diz, this steak is too tough. This steak is too tough. Esse filé está muito duro. Você acabou de ver várias utilizações de tough como adjetivo. Vai ser o contexto da frase que vai te dizer se refere a alguém forte e determinado, alguém ou algo difícil de lidar, uma carne, por exemplo, dura, uma decisão difícil. Pense sempre em contexto. Importante que você consiga diferenciar essas três palavras que são tão parecidas. Thought, or thought, com o British English, though, que é aquela conjunção que expressa contraste, ou tough, como um adjetivo que tem vários significados diferentes, como eu acabei de te mostrar. E eu encerro esse vídeo te ensinando uma expressão idiomática que é muito utilizada. Você já parou para pensar como você diz um osso duro de roer? Como se diz que algo ou alguém é um osso duro de roer? É o que eu vou te mostrar nessa expressão com a palavra tough, que a gente acabou de verificar. A tough cookie, essa é a equivalência de um osso duro de roer. Então, expressa alguém forte ou determinado ou alguém difícil de lidar. Por exemplo, she had a difficult childhood, but she's a tough cookie. Então, ela teve uma infância difícil, mas ela é forte e determinada. Segundo exemplo, em relação a alguém difícil de lidar, there is a tough cookie here who wants to speak to the manager. Então, tem um cara difícil de lidar aqui que quer falar com o gerente. Então, a tough cookie, nesse caso, alguém durão, difícil de lidar, que está exigindo, que quer falar com o gerente. Para finalizar esse vídeo, nós temos um quiz. Vamos lá. Nesse quiz, você vai testar a sua compreensão desse vídeo. Você vai ter frases com gaps. E nesse gap você vai ter que colocar uma dessas palavras. Thought, thoughts, tough or though. Primeira frase. Jenny is a blá 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 entrepreneur. She's very strong and determined and nothing can stop her. E aí, nesse contexto, qual é a palavra certa? Próxima frase. Last week, Jenny, blá blá blá, about setting up a new business. Escolha a palavra adequada para esse gap aqui. Na semana passada, Jenny, blá blá blá, sobre ou em abrir um novo negócio ou criar um novo negócio. Set up a new business é isso, abrir ou criar um novo negócio. Terceira frase. Jenny's boss doesn't like her. So she's having a blá 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 time at work. O chefe da Jenny não gosta dela, ó. He doesn't like her. So she's having a blá 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 time at work. Então ela está passando ou está tendo um momento at work. O que vai aqui? Thought, tough or though. Quarta frase. Her job is blá blá blá. Jenny loves it. Blá, blá, blá. Aqui você vai precisar de duas dessas palavras, ok? Então, o trabalho da Jenny é alguma coisa. Por outro lado, aqui você tem que pensar que uma dessas palavras que vão aqui nesses gaps vai expressar contraste. Então, qual dessas palavras aqui expressa contraste? E por fim, Jenny meditates every day, so she's usually in control of her blá, blá, blá. A Jenny medita todos os dias, então ela normalmente está no controle dos blá, blá, blá dela. O que ela consegue controlar porque ela medita todos os dias?
Tente fazer, anote suas respostas num caderno, num pedaço de papel e depois você confere aqui abaixo na descrição do vídeo e nos comentários, se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, nos comentários eu vou colocar as respostas desse quiz. Good luck! I hope you learned a great deal from this lesson. Thanks for watching. If you like this video, share with your friends. And I do hope you come back for more.